Você sabe a diferença entre laboratório de porta e laboratório de apoio? Ou laboratório que atende no B2C e laboratório que atende no B2B? Né? Um atende o paciente, o público direto, e outro atende outros laboratórios. Vantagens, desvantagens, diferenças e semelhanças, se existe um melhor que o outro. Vou abordar um pouquinho do que eu acho sobre cada um desses itens, dado meu histórico aí de vivência tanto em laboratório de apoio veterinário quanto como transportador de laboratórios de porta e de apoio no universo geral há mais de 10 anos. Então vem comigo. Fala pessoal, Lucas Pérez aqui, passando para mais um Log Life Academy. Então, o que é um laboratório de apoio, pessoal? Obviamente falando aqui numa linguagem mais popular, né? Sendo mais objetivo e direto. O laboratório de apoio é aquele que atende outros laboratórios, tá? Ou hospitais. Então ele é um laboratório que vai dar suporte no modelo B2B, ou seja, empresa a empresa, para outros laboratórios. Então, por exemplo, existem exames especializados que um laboratório de porta ou um laboratório local pode não fazer e ele terceiriza para um laboratório de apoio, porque faz sentido você centralizar e aí ganhar escala nesse sentido. Então, existem laboratórios de genética, de anatomia patológica, de especialidades que são laboratórios de apoio. Então, nada mais é do que uma rede de terceirização de um laboratório de porta para um laboratório de apoio. Isso seria o laboratório de apoio. E o que é um laboratório de porta, então, pessoal? O laboratório de porta ou loja, ele basicamente é um laboratório que atende já a pessoa física diretamente. Ele atende no B2C, no modelo B2C. Ou seja, é o negócio atendendo o consumidor diretamente. Então, a pessoa vai lá, tira o sangue e faz os seus exames. A esse tipo de laboratório é o que a gente chama de laboratório de porta ou loja, enfim. Então, é um laboratório que ele atende diretamente o paciente, o público geral e não outros laboratórios, como é o caso do laboratório de apoio. No laboratório de porta, pessoal, existem também vantagens, como por exemplo, você consegue fazer um crescimento a partir da escolha de pontos certos, né? Então, basicamente, como num comércio, se você escolher pontos bons, muitas vezes você consegue gerar uma demanda simplesmente por comodidade para o paciente, para o usuário final, né? Além disso, no laboratório de porta, você consegue ter uma descentralização dos clientes, então, ao passo que no laboratório de apoio, um cliente representa uma parcela importante do seu faturamento, no laboratório de porta você tem uma pulverização. Então, se um cliente por algum motivo não for mais utilizar você, o seu impacto é muito menor do que num laboratório de apoio, onde a concentração acaba sendo maior. Cada cliente representa mais no seu faturamento. Quais são as vantagens do laboratório de apoio, pessoal? Bom, uma delas é que você tem um ticket maior por cliente, ou seja, você consegue ter um faturamento unitário muito maior, né? Porque um único laboratório vai te mandar muito mais exame do que um paciente faria. Você consegue ter uma estratégia comercial mais mensurável, no sentido de que você consegue captar, construir uma estratégia de captação de clientes, que é mais difícil às vezes do que um marketing com o usuário final, com o cliente final, que ele é mais caro. Existe a vantagem também de você ter um ganho de escala, né? Então você consegue centralizar uma área técnica, fazendo a captação via logística de vários lugares e centralizando o processamento nesse lugar. Então existem várias vantagens aí de atuar como laboratório de apoio. Bom, pessoal, no laboratório de apoio, uma das desvantagens é a estratégia comercial um pouco dependente de representante comercial, tá? Isso eu vejo que é um certo calcanhar de Aquiles, porque acaba que o cliente fica mais atrelado muitas vezes ao representante do que ao próprio laboratório. Existe outro desafio que é o desafio logístico. Então, fundamental, estratégico, mais do que tudo, talvez, para um laboratório de apoio, é ter logística competitiva, rápida, num custo competitivo e com uma abrangência grande. Então, isso aí é fundamental. E você precisa ter uma estratégia comercial bem pensada, de marketing também, para poder captar esse cliente, porque enquanto no laboratório de porta você escolher um ponto certo já pode gerar pacientes, clientes,
por comodidade. No B2B você precisa ir atrás desse cliente e captar. Outra vantagem do laboratório de apoio, pessoal, é que você consegue trabalhar de forma um pouco mais flexível o preço, né? Ainda que hoje o mercado seja muito competitivo, então você não consegue, exceto para exames muito especializados, você não consegue impor o preço que você quiser, né? Você vai estar competindo no mercado, mas pelo menos você não entra num processo complexo de precificação via plano de saúde, como por exemplo acontece no laboratório de porta muitas vezes, onde você negocia com o plano de saúde, tem menos poder de negociação ali, ele determina muito mais as condições de pagamento, valores e às vezes mudam as regras, pode ter inadimplência do que numa negociação direta com outro laboratório. Então a flexibilidade de preço, de negociação, de prazo de pagamento para um laboratório no apoio é interessante. Bom, uma das desvantagens do laboratório de porta, pessoal, é que você tem uma dependência grande dos convênios, dos planos de saúde. Então essa é uma desvantagem porque você acaba ficando susceptível às negociações, às tabelas, aos prazos de pagamentos e até a inadimplência dele. Então a gente já viu muito laboratório ter problema financeiro por causa de atraso de repasse de plano de saúde, né? Então isso é muito complexo, de certa forma. Você consegue fazer um marketing para poder captar pacientes, clientes, usuários finais, mas muitas vezes você acaba ficando refém de determinadas condições comerciais ali dos planos de saúde e até deles permitirem conveniarem, credenciarem novas lojas, novos locais, novos pontos que você for abrindo. E qual que é a diferença em termos de logística, grosso modo, para o laboratório de porta e apoio? Porta utiliza mais moto, carro, fazendo rotas locais ali entre as unidades e levando para a área técnica, muitas vezes até com recursos próprios, né? Um laboratório às vezes pode ter um motoboy próprio, que é colaborador dele mesmo. Então é uma logística que na LogLive a gente chama de business, que é uma logística mais de terceirização. Quando você passa por uma transportadora, é uma terceirização de mão de obra, né? Então, e quando é próprio, é basicamente um time ali próprio de motoristas, motoboys que ficam rodando entre as unidades e levando esse material para a área técnica. Então, em termos logísticos, é mais ou menos isso, é uma gestão local de logística ali, sem grandes complexidades, tendo que lidar mais com a questão de faltas, férias, enfim, esse tipo de situação com colaboradores. Uma das coisas fundamentais quando a gente fala de laboratório de apoio, como eu falei, é a escolha da logística certa, do parceiro certo logístico também. Tá? Isso é fundamental, isso eu vi na pele quando eu era executivo de laboratório de apoio e vi também depois que eu montei a LogLife e passei a oferecer esse tipo de serviço. Pensando em logística, se você estiver em um centro onde tem muita malha terrestre e aérea, isso é interessante. Então, por exemplo, São Paulo tem uma grande malha, Brasília tem. Agora, indiscutivelmente, se você puder escolher São Paulo, é muito bom. Ao mesmo tempo, estar em São Paulo tem mais competição. Então, você tem uma logística muito melhor, mas também tem uma competição grande. Tá? Então, existem vantagens e desvantagens, mas escolher o ponto certo em termos logísticos, se você quiser ter uma abrangência nacional, é algo a se pensar. Quando a gente está falando de logística no apoio, a gente já fala de uma logística um pouco mais complexa, no sentido de que você precisa ter uma rede de captação abrangente, rápida, com custo-benefício bom. Você precisa ter o last mile para fazer a coleta e entrega, você precisa ter uma transferência de carga para fazer essa da cidade A até o seu NTO, né, sua área técnica. Então você precisa ter uma rede logística mais complexa do que o laboratório de porta. Enquanto porta, basicamente você contrata motofretistas, motoristas para fazer entre as unidades. No laboratório de apoio você precisa contar muitas vezes com moto, carro, avião, caminhão, enfim, transportadoras mais bem estruturadas, sistemas mais bem estruturados também de monitoramento para poder fazer acontecer essa rede logística que é extremamente estratégico no apoio. E o que eu acho melhor, pessoal, porta ou apoio? Olha, a verdade é que eu acho que as duas coisas são muito interessantes, tá? Então, o que eu vejo acontecer muito e eu acho interessante? É a formação de laboratórios de apoio localizados, regionais,
em que eles atuam muitas vezes como porta. Então, por exemplo, um laboratório em Governador Valadares, que atende o paciente, atende o público geral, pessoa física, mas que também se organizou, se estruturou para ser uma referência local. Então, ele é apoio de outros laboratórios menores ou que atuam em outras especialidades na sua região. Então, isso eu acho muito interessante. E, às vezes, esse mesmo laboratório de apoio regional até utiliza outros laboratórios de apoio nacionais para alguns exames. Então, muitas vezes faz sentido você ter um braço no B2C e um braço no B2B. Assim, você diversifica a sua fonte de receita, sua estratégia comercial. E se a gente estiver falando de laboratório de apoio, pessoal, é muito importante que a gente pense em pesquisa e desenvolvimento, tá? Então, eu não acho que faz tanto sentido você investir tanto em laboratório de apoio de exames muito básicos, tá? Mas pode ser interessante você se especializar em algumas coisas que são mais complexas. Então, por exemplo, num laboratório de apoio veterinário, um exame de leishmaniose, de titulação para raiva, no laboratório humano, exames de genética, tanto no veterinário também, biologia molecular, exames de anatomia patológica, são exames que exigem uma técnica, um conhecimento. Então, eu acho que pesquisa e desenvolvimento, quando a gente está falando de laboratório de apoio, para você se diferenciar e virar uma referência naquele pool de exame, é bem interessante. Então, acho que faz muito sentido você investir em algumas frentes diferenciadas. E aí, gostou? Fez sentido? Então não esquece de curtir, compartilhar para ajudar a gente a fazer esse conteúdo chegar aí para mais pessoas. Até a próxima, pessoal.